Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho do nosso testemunho para vocês. Espero que edifique a vida de alguém que vier assistir esse vídeo, tá bom? Então, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acredito que vai ser bem difícil, porque tem alguns detalhes que eu preciso deixar claro para vocês entenderem, né, melhor o nosso testemunho. Então, gente, nós nos casamos em 2014. Nessa época, meu esposo estava adquirindo a compra de um terreno financiado pela Caixa Econômica e achamos que estava tudo certo, né? O engenheiro já tinha ido ver o terreno, a questão de financiamento já estava, os trâmites já estavam rolando, pra gente estava tudo certo. Então, meu esposo falou comigo, Lucimere, vamos morar um período com a minha mãe, né, que pra gente poder ter mais tempo, sim, né, questões financeiras, pra gente poder construir a nossa casa nesse terreno que ele estava adquirindo. Passou-se o tempo, infelizmente, né, não deu certo, infelizmente ou felizmente, não sei, porque na realidade, né, às vezes nós insistimos em algo que não é o tempo do Senhor para nossa vida. Eu lembro que depois de eu já casada, morando com a minha sogra, uma das opções que eu dei ao meu esposo seria em comprar todos os móveis. Os móveis ficaram na loja, mas eu queria que todos os móveis fossem comprados. E então assim a gente fez, adquirimos os móveis e os móveis guardados lá, né, na loja. E o terreno, o terreno não deu certo. Sim, tem detalhes, tá, gente, dessa parte, mas se eu for contar tudo, não vai ficar muito longo o vídeo, muito longo mesmo. E tem algumas outras partes que eu acho mais necessário dividir com vocês. Só sei que depois de um tempo, como o terreno não tinha dado certo, eu falei pro meu esposo, vamos alugar uma casa. Eu acho que eu morei com a minha sogra uns 5 meses. E eu só desisti de ficar atrás desse terreno, porque na época meu pai, né, eu já morando em outra cidade, porque eu e meu esposo nós morávamos a 400 quilômetros de distância, então eu me casei e vim morar na cidade dele. Meu pai sempre, né, se comunicando comigo, nós conversamos, meu pai, e aí, como tá? Eu falei, tá tudo enrolado, eles não resolvem nada, não sei o que. Meu pai, espere, por que vocês não desistem disso? Às vezes vocês estão insistindo numa coisa que não é para ser. Aquilo me deu um estalo. Eu falei, Josué, vamos largar isso de mão, porque de tempo em tempo, quando está um processo, você tem que ir pagando uma taxa. Que eu não me lembro de quantos meses aquilo é válido, mas de tempo em tempo você tem que ir repagando essa taxa para no cartório que a gente que pagava, para continuar essa tramitação de documentação. Então, o que que eu fiz? Eu conversei com meu esposo e nós decidimos, então, desistir daquela compra. E foi na época também que havia trocado os valores de compra de terreno. Antes era 45 mil, que já poderia, que era o preço do terreno que nós estávamos adquirindo, mas passou para 100 mil. Não tinha possibilidade de nós comprarmos um terreno de 100 mil reais. Isso há 12 anos atrás, mais um pouco, às vezes a gente conseguia comprar até uma casa já pronta, né? Mas que infelizmente nós não tínhamos a questão de entrada para uma casa pronta. Aí o tempo foi passando, aquilo me deixou muito assim desanimada. Fomos com muito custo, achamos uma casa para alugar, alugamos essa casa, montamos a nossa casa. Eu grata ao Senhor porque nós podíamos, né, alugar uma casa, porque às vezes nem sempre nós temos que ser gratos só por aquilo que nós sim desejamos ter, né? Mas por aquilo que nós podemos ter no momento. Então, eu poder todo mês pagar meu aluguel em dia, ter o meu cantinho mesmo alugado ali, né? Mas morando com honra, porque pagamos certo, certinho. Então, era uma forma que eu tinha muita gratidão ao Senhor por Ele dar-nos condições de termos a nossa casa direitinho. E o tempo foi passando, né?
Com isso, meu esposo nunca desistiu, sempre assim, com muita fé do que Deus podia fazer, muito mais que eu. Eu falo que ele acrescentava a minha fé, porque ele vinha, ele não podia ver assim uma propaganda de terreno, de casa, a gente sem R$ 1, gente. Ele pegava, fazia negócio sem dinheiro. Eu falava assim, que eu nunca vi uma pessoa assim que amava fazer tanto negócio sem dinheiro. Eu falava, José, o dia que você for comprar mesmo, ninguém vai te dar nem confiança, porque ele perguntava quanto que era de entrada, ficava questionando, procurando, e ele vinha me mostrar, mas aquilo cada vez me gerava mais e mais ansiedade. Eu falei, José, não quero saber mais. Nós não temos possibilidade nenhuma de comprar nada por agora. E eu, tipo assim, que mudei de prioridade, que minha prioridade sempre foi ter a nossa casa. Eu mudei de prioridade porque eu sabia que não seria possível naquele momento. E eu falei, Josué, vamos fazer o seguinte, vamos começar a juntar pra gente comprar um carro. Porque já que a gente não pode comprar uma casa agora, tá muito fora da nossa realidade, vamos juntar e vamos comprar um carro. Assim foi decidido. Só que quando nós chegamos no nosso limite e tipo assim, e a gente fala, né, não vai acontecer. Aí sim entra a mão do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele faz as coisas que nós não podemos fazer. Quando chega aquele momento de não há mais possibilidade, aí nosso Deus entra, porque enquanto nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, tá tudo bem, é fácil a gente ter controle das coisas, mas ali eu já tinha desistido. Falei assim, não dá agora, não quero mais viver com essa ansiedade, eu quero mudar, tirar isso da minha mente, fazer o que dá para fazer agora. E assim eu fiz. Eu só sei que fui para um congresso de jovens aqui na minha igreja, eu sou cristã, para a honra e glória do nosso Deus. Acredito, né, tenho fé, mas a gente sabe que às vezes a fé da gente esmorece, né, gente? Às vezes a gente fica assim, pedindo a Deus para aumentar a nossa fé, porque eu já estava totalmente desacreditada. Para mim era algo tão impossível. Às vezes eu pegava e falava, meu Deus, sabe quando parece que você olha ao seu redor, acontece na vida de todo mundo, menos na sua? Era assim que eu me sentia. Eu falava, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse, e gente, isso me gerava tanta ansiedade, tanta ansiedade. Eu falei, Senhor, se o Senhor me desse uma laje. Eu falei assim, e eu pensava assim, se às vezes eu achasse alguém que quisesse vender uma laje, às vezes deve ser mais barato do que comprar um terreno, né? Eu ficava assim, pensando em várias possibilidades. Deus devia olhar para mim, coitadinha, Deus tão grande, ela pedindo uma laje. E tipo assim, não era tipo assim, ser abençoado de uma laje de um parente, não era nada disso não, gente. Era lá gente estranha mesmo que eu queria que me vendesse para mim poder conquistar aquele sonho. Aí eu nesse congresso de jovens da minha igreja, no final, né, o culto foi uma bênção, no final Deus usou o preleitor da noite para falar comigo, falando que Deus giraria a roda gigante da minha vida e daria algo que eu queria muito. Eu achei, assim, meio estranho, falei, roda gigante, mas enfim, descansei. Passou-se mais um tempinho, eu fui louvar numa igreja, numa congregação que pertence ao nosso ministério aqui na cidade. E assim que eu saí do culto, aquele dia Deus me deu um livramento tão grande, gente, que eu e meu esposo estávamos passando de moto ali, de moto numa rua aqui, e um senhor, acho que já não estava, né, com tanta atenção, ele quase pegou a lateral do nosso... A gente de moto, né, quase pegou a nossa lateral. Gente, eu não sei, foi a mão de Deus aquele dia, porque se a gente tivesse caído, não teria dado bom. Porque meu esposo conseguiu segurar a bicho com a perna assim, eu lembro que ele foi batendo as pernas assim e conseguiu segurar. E eu sou muito mais pesado que meu esposo. E ele conseguiu ali, né, Deus nos
nos guardou naquele momento. Cheguei no culto muito abalada, porque eu lembro que quando terminou isso, o Senhor, acho que ele já não estava enxergando muito bem, ele continuou e a gente parou. O rapaz que estava passando atrás da gente falou assim: olha, vocês agradecem muito a Deus, porque era para ter sido feio a coisa. O rapaz que estava passando atrás da gente. Então a gente estava trêmulo, a gente estava nervoso, mas assim, a gente foi embora agradecendo muito a Deus por aquele livramento. Enfim, chegamos ali na igreja. No final desse culto, eu contei o testemunho do que Deus tinha feito, louvei o Senhor ali. E no final do culto, uma irmã veio e chegou para mim e falou que Deus estava me presenteando com algo que eu queria muito e não ia demorar. Gente, eu acho que não passou 2 meses. Meu esposo me chega e fala: Lucimeire, o contrato da empresa está acabando e eu vou encerrar o contrato, eles vão encerrar o contrato comigo e com isso eu vou ter essa rescisão. Como eu já tinha dito para vocês ali atrás que eu já estava totalmente desacreditada, Deus me fazendo promessa, mas eu nunca ligava essa promessa à minha casa, porque no meu pensamento era algo impossível. E, gente, o possível eu faço, o impossível nós deixamos para o Senhor, né? Mas aquilo apagou da minha mente. Quando me falaram, né? Deus usou essas pessoas para falar comigo, eu sempre pensava no quê? No carro. Eu falei assim, vamos comprar um carro. Quando meu esposo falou que ia se desligar da empresa, eu peguei e falei assim, agora nós vamos poder comprar um carro à vista. Mulher de pouca fé, Jesus. Meu esposo falou assim, não, eu com esse dinheiro, ou eu vou dar entrada numa casa, ou eu vou comprar um terreno. Gente, eu pedia tanto ao Senhor para Ele me conceder essa bênção. E eu quase deixei escapar assim, escapar das minhas mãos. Quase deixei escapar das minhas mãos. Porque eu já estava tão desacreditada que Deus abrindo as portas, dando possibilidades. E eu simplesmente me desligada daquilo, porque eu não acreditava mais. Eu não acreditava. Eu não aguentava mais ter ansiedade de sonhar com aquilo e nunca conquistar. Aconteceu que meu esposo pegou e saiu, se desligou dessa empresa. No mesmo período, gente, nós compramos um terreno 10 por 15. E esse terreno, gente, Deus cuidou de detalhes. Foi o bairro que eu pedia ao Senhor, porque eu não queria sair do bairro onde eu já morava de aluguel. As 2 casas que eu morei no aluguel nesse período foram nesse bairro. Eu queria muito ficar nesse bairro, porque é perto da minha sogra. Meu esposo, né, quando ele embarca, eu poderia pedir socorro se eu precisasse, ficar mais próximo, né, gente, mesmo da família, já que eu não tinha parentes, assim, da minha parte, né, aqui na cidade. Aí passou tudo, olhamos um terreno. Esse valor que estava sendo pedido no terreno, nós tínhamos 10 mil a menos. Esse terreno nós não compramos sozinhos, eu comprei junto com a minha cunhada, e a minha cunhada chegou no meu esposo e falou assim, que o marido dela, né, também trabalhava na mesma empresa que meu esposo, mas ele tinha menos tempo. E falou com ele, vamos comprar um terreno junto? Aí tudo foi se encaixando. O tempo de Deus é tão perfeito que tudo foi se encaixando, assim, os propósitos foram se unindo, né? Aí tá, conseguimos esse terreno. A minha cunhada com o esposo não tinha o valor total, mas eles tinham comprado um carro há pouco tempo. Gente, era tão Senhor que meu cunhado colocou o carro para vender. O carro foi vendido em um dia. Um dia ele postou, no outro dia o dinheiro já estava na conta dele. Tipo assim, as portas foram sendo assim arreganhadas mesmo pelo Senhor. Tipo assim, o momento é esse. Aí tá, compramos o terreno, chegamos lá para fazer a negociação. Foi eu, meu esposo e a minha cunhada. O esposo dela já estava trabalhando em outra empresa, embarcado. Aí chegamos lá, aí eu falei assim, olha, eu gostei muito do terreno, só que nós temos 10 mil a menos do que você pediu.
Aí ele, mas esse valor a gente pode financiar. Quando ele falou que ele podia financiar esse valor, eu falei, não, eu não vou pegar nenhum tipo de financiamento, porque eu já pago aluguel para me construir, não vai dar. Se eu não comprar esse, eu vou comprar outro. Gente, Deus me deu tanta autoridade naquele dia, de eu falar dessa forma, que eu já deixei claro, não vou pegar nenhum tipo de financiamento, porque não dava, gente, não dava. Como que você paga aluguel, constrói e paga uma parcela de prestação de terreno? Não tem condições. Aí, simplesmente, eu peguei e fui embora para casa. Fui orando ao Senhor, falei, meu Deus, tem misericórdia, queria tanto esse terreno, queria tanto que fosse ele, localidade boa, o terreno já planinho, tudo direitinho. Chegamos, fiquei naquela ansiedade, mas o rapaz aceitou, tudo bem. Aí vai para outra parte, né, gente? Meu esposo agora, nesse momento, estava desempregado. E tem uma outra parte ainda. O que acontece? O meu cunhado já tinha se desligado totalmente da empresa. O meu esposo ainda estava terminando os trâmites de sair da empresa. A gente falou com o rapaz do terreno, você pode aguardar a gente até tal dia que a gente vem e fecha com você. Assim foi feito. Gente, meu Deus, tá dando tudo certo, é isso que o Senhor quer pra gente, não sei o que, o carro tinha sido vendido em um dia. Quando pensa que não, meu esposo já tinha assinado o papel de rescisão, né, gente? Eu não sei se eu tô falando certo, mas já tinha assinado o papel lá, né, pra ele se desligar da empresa. Quando pensa que não. Gente, foi o dia que a gente foi ver o terreno. Não, foi próximo do dia que a gente tinha marcado já para fechar aí no banco, fazer transferência para a gente não andar, né, com tanto dinheiro, ir no cartório, resolver tudo. A gente liga a empresa do meu esposo e fala assim, Josué, eu sei que você já assinou a sua rescisão, mas se você quiser, nós já pegamos outros contratos em outras plataformas, navios, né? E se você quiser, a gente rasga o papel da sua rescisão e você continua o contrato com a gente. Gente, na minha cabeça estava tudo certo. É isso que Deus quer. Mas quando isso acontece, o que gera no nosso coração? Dúvida. Gera dúvida. Eu falei com meu esposo, e agora, o que a gente vai fazer? Porque a gente estava crendo tanto que estava sendo tudo direcionado pelo Senhor, como estava mesmo. Liguei para minha sogra, uma mulher de Deus, né? Falei, Marta, a empresa de Josué ligou e falou que pode contratar ele novamente e rasgar a rescisão dele. Aí eu lembro que ela se encheu de autoridade, falou assim, tá repreendido em nome de Jesus, o diabo tá querendo tirar a bênção de vocês. Deus não vai deixar o Josué ficar desempregado. Que eu tinha muito assim medo desse, né, gente, dessa parte, porque nós pagávamos aluguel, nós assim era eu e ele, sempre trabalhei, só que a minha renda não pagava os nossos custos de vida, não dava, sabe? Aí tá, passou, fechamos o contrato no terreno, só que agora, gente, meu esposo estava desempregado. E o tempo foi passando, né? Tinha o seguro-desemprego, 1 mês, 2 meses. Quando chegou no terceiro mês, ele ia ficar 5 meses de seguro-desemprego. Já foi batendo aquele desespero e o terreno lá. Eu comecei, Senhor Jesus, e agora como vai ser? Como vai ser, meu Deus? Porque o que adianta? Aí, gente, como a gente é falho, meu Deus, se a gente não viver pela misericórdia do Senhor, não sei o que acontece. Eu peguei, começou a dar, que eu sempre muito ansiosa, gente, muito ansiosa. É algo assim que eu necessito melhorar em mim, sabe? O tempo foi passando e eu peguei e falei com meu esposo. Falei com meu esposo. Tinha uma firma contratando e ele falando que não queria, não, essa firma é ruim, não sei o que, os benefícios são ruins.
ele não queria entrar nessa empresa, mas é uma empresa que estava contratando todo mundo, muito fácil. E o tempo passando, até que ele conseguiu fazer entrevista numa empresa que interessou a ele. Só que essa empresa era muito exigente com exames clínicos, né? E ele foi, fez exame, fez, refez, eu tentando diminuir o mais possível, gente, como eu falo. E deu um probleminha, né, no exame dele. Gente, eu só sei que ele estava com os leucócitos muito baixos e a empresa não aceitou os exames dele por conta desse leucócito, que estava muito baixo, né? Aí foi um médico, falou assim, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Tá, nada aumentava o leucócito do homem, gente, só Jesus. Até que, e isso já passando, e o Josué, viu, tem empresa que essa tá te segurando, que isso nunca tinha acontecido com nenhuma outra empresa, gente, por causa dos leucócitos dele. Aí, tá, a gente já tinha desistido dessa situação. Aí, quando vê que não, isso já tinha passado mais de mês, liga a parte de contratação dessa empresa que ele tinha feito entrevista. Josué, você desistiu da sua vaga? Gente, e a gente já não sabia mais o que fazer, né? Aí ele falou assim, não, é porque eu não tô conseguindo a avaliação do meu leucócito. Aí a moça orientou ele, vai no hematologista e procura o porquê desse leucócito tá assim. Ele foi no hematologista, gente, descobriu que é algo assim genético dele, pela etnia, que o leucócito dele fez, sim, não foi de um dia para noite, tá, gente? Ele fez uma renca de exame e descobriu que era, tem um nome lá, mas é pela etnia dele, o leucócito dele não regulariza, né? Sempre fica abaixo do que eles exigem, né? Então ele recebeu um laudo, foi e iniciou nessa empresa, gente. Essa empresa foi uma bênção, mas uma bênção nas nossas vidas. Eu lembro, gente, é milagre atrás de milagre. O testemunho é tão grande que eu fico tentando assim encurtar, mas eu preciso de algumas coisas, eu preciso falar para vocês, que eu ainda não cheguei nem na fase da construção, né? Meu esposo começou a trabalhar, logo a gente fez o quê? Vamos começar a construir. Nós construímos por etapas, né? Fizemos a fundação, pagamos, fizemos, né? Só que só na parte da fundação, que foi a primeira experiência da gente com obra, a gente viu que não ia ser fácil. E logo assim que começamos a nossa construção, o que que se inicia? A pandemia. Gente, que provação. A gente não achava nada, não achava ferragem, não achava nada, tudo escasso, né? E aquela questão. Só que, o que que acontecia? A escala do meu esposo é 14 por 14. Na pandemia, ele fazia escala de 28 por 28, 35 por 35. Então, tipo assim, foi uma época, não, de 28 por 14, de 35 por 14, a folga era 14, mas ele ficava mais no trabalho, né? Foi uma época que, em meio a tanta dificuldade, tanta assim, preocupação, né? Porque ele ficava em plataforma, né, com outras pessoas de várias localidades. Meu esposo pegou Covid 3 vezes, gente, 3 vezes. Mas graças a Deus, mesmo a condição dele, né, do leucócito mais baixo, nenhuma assim foi nada grave. Deus cuidou de tudo mesmo. E o que aconteceu? A gente iniciando a construção e as pessoas, vocês são doidos construindo na pandemia. E nós firmes no propósito, assim, não, a gente vai fazendo aos poucos, a gente precisa fazer essa obra acontecer. E era uma época que, querendo ou não, estava entrando um valor maior, né, para ele. Gente, não foi fácil. Nós construímos, fizemos por etapas, né, e tipo assim, cada etapa que nós fomos, assim, trilhando, cada etapa foi assim uma vitória mesmo, Eu lembro, gente, são vários testemunhos para essa casa acontecer. Eu lembro que meu esposo foi trocado de plataforma, chegou lá, essa plataforma é o que ele me disse, que parecia um carandiru. Ele falou que era uma coisa horrível, tenebrosa. E ele falou assim: eu não vou ficar nessa plataforma, muito ruim. Ele falou assim: me sinto mal lá, não sei o quê.
chegou ir na empresa para pedir para ser trocado de plataforma. Gente, quando pensa que não trocaram ele. O tempo foi passando, a única plataforma que foi assim, uma das únicas, né, no meu conhecimento, que foi abençoada com assim, gente, como que fala? É tipo assim, participação de lucro, sabe? Pelas escavações feitas. Escavações de petróleo, né, gente? Foi essa plataforma que ele ficou. Então, tipo assim, nós temos que confiar no caminho que Deus tem nos direcionado. Porque Deus às vezes gera, assim, lutas na nossa vida, situações, mas que lá na frente é pra gente ser abençoado. E Deus nos abençoa de várias formas. Eu lembro na época, gente, era válido cartão ticket presente. Eu lembro que teve cartões no valor de 2.000, teve que a gente conseguia tipo fazer a troca por dinheiro para nos ajudar na obra. Cartão presente, ele deve ter ganhado uns 3, 4, tudo nessa empresa. Essa participação de lucro na escavação. Então Deus foi abrindo as portas de uma maneira que é só o Senhor mesmo que pode fazer. Só o Senhor. Não tenho, assim, outra explicação. Gente, era totalmente fora da nossa realidade. Porque nós somos trabalhadores comuns, salários comuns, mas Deus, ele foi fazendo um milagre. E eu lembro que chegou uma fase, logo assim, lá atrás, que eu falei com vocês, foi após a nossa fundação, como estava em pandemia, né, não achava tijolo, não achava, aqui eu falo lajota, né, aquela laranjinha, não achava nada, gente, porque até os materiais estavam escassos. Eu lembro que eu preocupada, eu falei, meu Deus, como vai ser? Será que é melhor a gente parar a obra? Será que é melhor? Só que, tipo assim, gente, foi tudo feito assim, muito devagar, porque nós não tínhamos recursos, né? De fazer assim, um ano a casa tá pronta. Não, tá, gente? Eu fui entrar na minha casa depois de quase 3 anos de obra e nesses 3 anos eu ainda tenho muita obra para fazer nessa casa. A casa não está concluída 100%, tem muita obra ainda. E, tipo assim, gente, você que tem o sonho da sua casa própria, depois, gente, eu posso fazer um outro vídeo contando, assim, melhor como foram feitas as etapas. Como eu e meu esposo nos organizamos. Mas se eu for contar tudo agora, vai ficar muito longo o vídeo, gente. Mas para concluir o testemunho, o que eu quero deixar claro para vocês? Deus, ele trabalha no meio de impossibilidades. Se você tem um sonho de conquistar a sua casa própria, ore ao Senhor, faça um propósito com o Senhor, mesmo com a sua pouca fé, porque eu sei que às vezes quando parece impossível, às vezes é difícil a gente ter aquela fé, mas ora mesmo assim, pede a Deus para acrescentar fé no seu coração, pede a Deus para dar possibilidades. E, gente, quando Deus te promete algo, não significa que vai ser fácil, não vai ser fácil. Deus, ele abençoou, nos abriu as portas, foi nos dando possibilidades, mas é trabalho, gente. É trabalho, é esforço, é você se organizar, é priorizar aquilo para que as coisas venham a acontecer. Mas Deus, ele tem os seus, eu sempre falo isso, Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus tem os seus meios de nos abençoar. E assim o Senhor fez. Foi a plataforma que meu esposo foi sem querer, mas que foi algo abençoador na nossa vida. Foi ele ter saído do emprego dele anterior, nos causou uma ansiedade, mas foi algo que Deus usou para nos abençoar. Então, gente, eu tenho certeza, você que tem o seu sonho de ter a sua casa, que você vê, às vezes, olha assim e acha impossível, faz a sua parte. O possível você faz, o impossível você deixa para o Senhor. Gente, tem tantos outros, assim, detalhes, mas o vídeo vai ficar muito longo. Conforme os próximos vídeos eu vou compartilhando com vocês, Deus colocou no meu coração de contar um pouquinho dessa história para vocês.
Eu espero, se conseguir edificar uma vida, já estou muito feliz. Antes de eu iniciar, eu quero voltar a postar aqui. Antes de eu iniciar os próximos vídeos, eu gostaria de compartilhar esse testemunho com vocês, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus faz muito além do que pedimos e pensamos, e eu creio que, assim como Ele fez na minha vida, na vida do meu esposo, Ele vai fazer na sua vida que está aí nos assistindo, tá bom? Teve uns outros vídeos, gente, de obra que eu postei, que, tipo assim, parece assim, tudo tão perfeitinho, né? E eu não queria ficar com essa impressão para vocês. Aqui somos pessoas comuns, pessoas que lutam cada dia para conseguir concluir essa obra. Tem vários comentários, como que tá a obra? Mostra atualização. Não tem muita atualização, gente. Nós nos mudamos com a casa ainda em obra, colocamos o revestimento na parte de baixo, fizemos o lavabo e o banheiro, colocamos em cima, como vai ser vinílico, ele tá só no como se fala, gente? Naquele cimento queimado, porque vai ser vinílico, mas eu tenho certeza que Deus vai concluir essa obra. Deus não faz obra pela metade. Aconteceu, gente, eu já tô morando, vai fazer 2 anos nessa casa, mas assim que nós nos mudamos, nós ficamos 3 anos vivendo para casa, praticamente 3 anos vivendo para casa. Então, o que aconteceu? Nós pegamos e resolvemos dar um tempinho, sabe? Dar um tempinho e relaxar um pouquinho. A gente viajou um pouco. E foi o primeiro ano que a gente ficou nessa casa, a gente fez algumas melhorias, né, que precisavam, sim, pra gente viver mais confortável. Mas nós fomos viajar, nós passeamos, compramos roupa. Foi algo que nós precisávamos, gente. Você fica ali quase 3 anos vivendo só para obra. No momento você precisa, assim, dar uma relaxada. No segundo ano, que foi... no segundo ano nós fizemos o quê? Nós resolvemos juntar um dinheiro para comprar um carro, que era algo que já estávamos fazendo muita falta. E nós juntamos um dinheiro e concluímos a compra de um carro, gente. Um carro popular, simples, mas que muito tem nos abençoado. E nesse ano de 2026, agora, nós queremos voltar com a construção da nossa casa, né? Nós queremos concluir essa obra. Não vai ser de um dia para o outro, como eu falei para vocês. Nós somos trabalhadores comuns, salários comuns. Não temos dinheiro sobrando, temos os gastos mensais, mas eu tenho certeza, assim como Deus fez até hoje, Ele vai continuar fazendo. E eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, eu queria deixar claro a nossa realidade para vocês. Não é ficar com essa visão perfeita, não é assim, nada é perfeito, gente. A vida é luta mesmo. Conquistando assim aos pouquinhos. Mas eu espero que vocês gostem. Vocês que ficaram até aqui, eu sei que ficou bem longo o vídeo, mas é algo que eu queria compartilhar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que Deus fez na nossa vida. E se você tem um sonho também da casa própria, creia, tá? Que Deus, Ele é poderoso, Ele pode realizar esse sonho seu. Fica em paz, fica tranquilo, faz a sua parte, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muitíssimo. Tchau, gente, a paz do Senhor, fiquem na paz e eu espero que vocês tenham chegado aqui até o final. Mas se você quiser continuar nos acompanhando por aqui, vai ser uma bênção, tá bom? Fique na paz. Beijo.